Idris Elba, que muita gente conheceu como o Bloodsport de Esquadrão Suicida, ou melhor, de O Esquadrão Suicida, a última versão que saiu recentemente, ele também estreou um filme de suspense na África do Sul. E aqui eu vou falar então dele, que é o filme A Fera, de 2022, que sim, chegou a passar no cinema, mas a gente sabe como filmes de terror de estúdios menores, eles acabam tendo um período bem curto de duração, infelizmente, na maioria das vezes nos cinemas brasileiros. E do que é a trama? Pois bem, vem comigo aqui o Luiz do Monstros e Aventuras para conhecer mais dessa obra que é bem interessante, galera. Aqui, Idris interpreta um médico que, após o falecimento da esposa, resolve voltar para o seu país natal junto com as filhas que eles tiveram nos Estados Unidos, né, para ter uma espécie de reencontro com as crianças, né, e ao mesmo tempo mostrar um pouco mais do passado, da vida pregressa da mãe, né, o que é uma forma tanto de você ajudar a ter um processo de luto mais gradual, né, como entender mais uma conexão com as próprias raízes. Porém, existe uma série de problemas aí, tanto uma questão interna com uma série de problemas, já que o Idris ele estava se divorciando justamente da esposa, melhor, o personagem dele estava se divorciando da esposa na época que ela ficou doente e morreu, o que gera várias tretas com as filhas, as quais ele realmente não conhece direito e ele tem que entender melhor cada uma delas, né? Assim, elas têm que aprender a ouvir o pai, né? Para poder pegar, não ser tão alavancadas pelo ódio, se elas quiserem sobreviver, porque é o que acontece. Ele em uma viagem para ver alguns domínios da África, né? Já que um amigo dele era justamente o vigilante de uma área contra caçadores ilegais, eles acabam sendo vítima de um leão totalmente fora do padrão que mata e devora tudo aquilo que vê pela frente. E aqui a gente já tem uma coisa bem interessante, que é o seguinte: existe o conceito de horror ecológico, que são histórias onde basicamente os animais atacam os humanos. Então pode ter uma questão sobrenatural, pode ter uma questão tecnológica, pode ser simplesmente alguma coisa sem muita explicação no meio, diga-se de passagem, né? Mas existe esse subgênero, que é justamente de quando os animais atacam as pessoas, né? Lembrando que existe contos eventuais com problemas de animais selvagens em tudo quanto é canto, né? Especialmente quando você desrespeita uma área ou não conhece direito um habitat, né? E acaba se deparando com os animais que vivem lá dentro. Pois o que acontece? Aqui na história, uma coisa que acontece pouco depois do começo, é eles conhecerem justamente as áreas dos leões e o responsável pela vigília do local pega e mostra exatamente qual é o comportamento, qual é o padrão deles, né? Eles são predadores, mas fora do padrão, mas se você trata deles adequadamente, eles não vão te atacar, tudo mais. Isso é bem interessante porque, de um lado, a gente pega e evita criar aquela imagem tradicional de que é um animal selvagem, automaticamente mata tudo que vê pela frente. Só que existe uma outra coisa também. Não é simplesmente uma mensagem ecológica ou deixar tudo bonitinho. Aqui, quando você mostra como é um leão em seu habitat, seu padrão, seu comportamento, seu visual, você estabelecendo qual é a base daquela criatura, toda meio que a lore, da história, da mitologia, entre aspas, que você precisa do filme para estabelecer depois quando aparece a criatura e o quanto ele realmente foge daquele padrão, o quanto ele é sombrio, o quanto ele é demoníaco, esse leão do mal que aparece. Inclusive é bem interessante, porque acaba tendo uma geral de qual é a origem desse leão, né? Só que você sempre fica na dúvida até onde existe algum componente sobrenatural de repente no meio, tipo quase como se fosse um espírito vingativo associado àquele leão, ou mesmo um componente, algum tipo de mutação que ele tenha sofrido, né? Que ele tenha nascido de forma diferente, né? E o que acontece quando os humanos finalmente entraram em contato com ele, simplesmente ele fugiu do controle, ele saiu totalmente do padrão da natureza e por isso começou a matar geral, sabe? Então é bem legal como isso acaba ficando bem estruturado e estabelecido dentro da história. E outra coisa interessante é como a fotografia desse filme é bonita. As paisagens são legais. Quando você tá dentro, assim, viajando pela savana com eles, realmente o negócio, você tem aquele sentimento de imensidão, uma coisa que lembra um pouco o Rei Leão, né? Por outro lado, quando anoitece, quando nós estamos sendo perseguidos,
Nossa, existe muito essa coisa de você trabalhar com a luz e a sombra para dar aquele clima sombrio realmente, para deixar aquele clima meio paranoico, meio desespero de você não sabe o que está acontecendo. E junto com isso, a câmera tem umas sequências que são muito boas para você gerar esse suspense. Por quê? Existe um conceito chamado plano sequência, que é quando, ao invés de você filmar várias cenas curtas e colar tudo, você filma por um longo período de tempo tudo aquilo que está acontecendo. Então, a câmera, quando isso você faz isso decente, vai passeando pelo ambiente, mostrando os locais, as pessoas. Tanto que existem alguns filmes inteiros, apesar de bem raros, filmados numa única filmagem, assim, como A Casa Russa, que se mostra meio que um resumo da história, dos principais acontecimentos da história russa, o que é uma coisa muito doida, através das imagens dentro de um palacete, né? O que é bem bacana. E o que acontece? Quando você tem as cenas de perseguição, você entra justamente nesse plano sequência, e à medida que a câmera vai virando, você sente um pouco do mal-estar do pessoal, você vai vendo cada vez mais detalhes do clima de desolação e destruição, ao mesmo tempo que os personagens ficam cada vez mais impressionados, porque estão vendo aquele grau de destruição causado pela criatura, sabe? Então, isso gera todo um ambiente de tensão muito interessante. Então, é um filme que ele sabe construir um suspense. Então, mais do que um terror, ele é um suspense que se passa na África do Sul, um dos países onde normalmente a gente vê mais os filmes de ação daqui, né? Acho que a maioria conheceu mesmo, talvez tenha sido pelo Distrito 9, um filme de ficção científica meio que um clássico moderno, diga-se de passagem, sabe? E tudo isso ajuda a gerar um clima bem legal. E é interessante o fato desse capricho com a câmera e com a fotografia, justamente porque a mãe das personagens era fotógrafa, e uma das filhas é justamente também quer seguir pelo caminho da fotografia. Então a própria estrutura do filme dialoga diretamente com os gostos, interesses e medos dos personagens, o que é uma coisa muito bacana mesmo de se fazer, mostrando que houve um capricho de você mostrar isso, e de mostrar os personagens evoluindo e se entendendo dentro daquele ambiente, sabe? E, ainda por cima, nós temos a questão básica de que o fato do personagem ser médico é importante, porque várias vezes é importante o conhecimento deles para as pessoas, para o pessoal conseguir sobreviver aos danos, às lesões que acabam sendo causadas na perseguição. Sendo que, além do próprio leão, temos ainda os próprios caçadores ilegais no meio da floresta, que tanto querem o leão para ele, afinal, é mais uma presa, né? Quanto querem pegar e eliminar qualquer testemunha do que está acontecendo lá dentro, sabe? Então, tudo isso vai gerando um clima cada vez mais intenso, até inclusive temos uma grande batalha final no meio do filme, sabe? No meio do filme não, perto do final do filme, temos algumas grandes batalhas finais contra o leão, que são simplesmente espetaculares de bem feito. Inclusive, reforça aquela questão, considerando o nível de resistência que ele tem, até onde não é simplesmente o fato dele ter sido perturbado em determinadas condições, que eu não vou falar aqui para não dar spoilers do filme, inclusive é bem tranquilo de vocês acharem por aí, assistam, que é uma boa, A Fera, né? Inclusive o original The Beast é ótimo, né? Porque faz até um pouquinho referência ao besta do apocalipse, entre aspas, sabe? Mas é bem da hora que originalmente a besta, né? Fera, sabe? Por isso esse contexto interessante. Essa coisa mais que sai do selvagem, sai e vai mais do tipo da perda do controle do próprio selvagem, sabe? Da própria selvageria, sabe? E é bem legal como ele constrói isso e como os ambientes são bem detalhados e os próprios personagens vão crescendo e evoluindo lá dentro, entendendo o que está acontecendo, sabe? Inclusive, é bem interessante que quando o filme lançou, ele já fez um burburinho após os jornalistas estarem perguntando se teria alguma ideia de continuação no meio, né? Só que o filme ele é bem fechadinho entre si, o que é muito bom, sabe? Tanto que eu falo que se tivesse alguma continuação, seria botar contra algum outro tipo de animal selvagem que tivesse alguma boa justificativa, o que realmente faz sentido. E isso tudo, como eu disse, né? Aquele todo o porte de ação, de força que tem o Idris Elba, não é deixado de lado, porque a gente tem a questão do físico, do quanto é exigido do físico dele em determinados momentos, que ajudam a dar um clima bastante de ação no meio desse suspense mesmo. Como eu disse, ele foge simplesmente do terrorzinho com áreas de suspense, né? Ele mais um suspense grandão com toquezinhos de terror e uns toques de ação
dentro dessa história. Lembrando que ele não é o único filme que mostra pessoas lutando contra um leão desenfreado. Talvez o mais clássico seja lá do finalzinho dos anos 80, que é A Sombra e a Escuridão, onde tínhamos uma ponte construída na África, só que, porém, aparece um casal, aparecem dois leões que começam a pegar e devorar o pessoal lá no meio, e os trabalhadores da construção dessa ponte, né? Então, você tem toda a questão de conseguir achar os leões e sobreviver àquilo que está acontecendo também, né? Aí de alguns outros filmes que foram feitos do tipo. Então, para quem quiser um filme de suspense que foge do clima de padrão, e ao mesmo tempo ele tem uma atitude não apenas respeitosa, mas cientificamente correta, com várias questões envolvendo a questão da fauna, flora, mesmo com umas questões médicas lá dentro, aqui fica a dica então, A Fera, para você poder assistir, de 2022.